Reinaldo Tavares é professor atuante na área de Arqueologia e História de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Ele é professor da disciplina Arqueologia Histórica, com ênfase na arqueologia da diáspora africana no curso de pós-graduação da Universidade Santa Úrsula, IPN, no curso História da África e das Culturas Negras no Brasil. É pesquisador no Instituto da Pesquisa e Memórias Pretos Novos e gestor e empreendedor responsável pela empresa Arqueologia Carioca. Atualmente, desenvolve pesquisa nas áreas de estudos e práticas ancestrais de religiões de matriz africana, ocultismo, religiões comparadas e práticas mágico-religiosas no Novo Mundo. O Minas Negras Gerais de hoje tem a honra de apresentar o arqueólogo e professor de História Reinaldo Tavares. O Colofé, Reinaldo. Colofé, axé. Como é que você está, bem? Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem, graças a Deus. Eu quero o seguinte, vamos falar sobre arqueologia hoje, direcionado para a arqueologia da diáspora. A primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: arqueologia no Brasil ainda é um campo que merece mais atenção e investimentos? Qual que seria a relevância dessa ciência para a sociedade brasileira atual? Olha, a arqueologia é uma ciência nova no mundo, tá? Ela é, na verdade, ela tem início no século XX com toda a sua feição científica. Antes, os arqueólogos eram colecionadores, né? Eram aqueles caras que tinham gabinete de curiosidades, que buscavam alguns tesouros, ou que buscavam conhecer aquilo que da arqueologia clássica, aquelas civilizações antigas na região do Oriente Médio, por aí. A egiptomania deu um grande impulso no que a gente chama de arqueologia. Mas a arqueologia, na verdade, ela, como ciência, ela se desenvolve a partir do século XX. Ela desenvolve, na verdade, com toda essa cientificidade que mais apropriada, com mais força, que surgiu na década de 50. E é claro que ela vai tomar um campo próprio, várias teorias, teoria arqueológica, uma teoria nova, praticamente. A gente tem aí a arqueologia como ciência robusta a partir da década de 50 para cá. Mas a arqueologia, então, no Brasil, ela está como todo mundo. É uma ciência que ainda não está completamente madura, pelo menos no seu campo de atuação. Mas ela é uma ciência bastante conhecida. É claro que tem a arqueologia fantástica do cinema, né, que dá uma força a isso. E tem também, é claro, centros de estudos em todo mundo. E no Brasil aqui eu tive a honra de estudar no Museu Nacional, que é o maior estudo de arqueologia da América Latina. O Nacional aqui do Rio de Janeiro, que pegou fogo aí. Olha, a cena é muito triste. A gente vê daqui todo o museu sendo destruído pelo fogo. Esse incêndio começou por volta de umas 7h30 da noite. Segundo a assessoria, existiam 4 vigilantes lá dentro, eles estavam lá, mas conseguiram fugir sem ferimentos. Começou por volta de umas 7h30 e aí a gente vê as labaredas que ainda são muito altas. As imagens aí do alto mostram que o prédio, na frente e atrás, está sendo todo tomado pelo fogo. Esse é um dos museus mais antigos e importantes do Brasil. Ele foi criado por Dom João VI em 1818. Aquele fogo foi descaso? Qual que é a sua opinião? opinião? Claro que foi. Descaso, a gente tem que agradecer a todos os ex-presidentes da República aí, de Juscelino para cá, pelo descaso, né, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, sem tirar a mão sobre a cabeça de ninguém, né? Todos eles. É o que diz aquela frase que o Eduardo Bueno gosta de falar às vezes, né? Ele fala: um povo que não conhece a sua história, não é, ou suas memórias, está fadado a repeti-la. Sim. E Sim. é mais ou menos por aí.
apesar da história não ser cíclica, né? Ela não é assim. O Eduardo Bueno ele fala isso como o jargão dele, É, mas cientificamente a história não funciona dessa forma. Ninguém consegue repetir a história, né? A história não pode ser repetida. A história pode ser admirada, pode ser contemplada, estudada, repetida nunca. ou mal contada, como é mal contada a nossa história, por exemplo. Sim, claro. Na verdade, o campo da história também é novo, tá? O campo É, da a historiografia a partir da década de 30, graças à escola de análise, na França, que ela começa a ter uma cientificidade também. Porque antigamente, a própria história ela tinha muita relação com a própria literatura, e isso causava esse estranhamento. Então, a história antigamente era a história factual, a história do fato, a história daquilo que estava nos documentos. E quem produziu o documento produzia a história. Uma história combativa, uma história investigativa, na verdade, nasce agora também. Um pouquinho antes da arqueologia, né, como ciência robusta. Mas também são ciências novas. O campo das ciências humanas no mundo é um campo novo, relativamente novo. A antropologia também, com suas expedições, né, vão acontecer com a etnografia a partir da passagem do século XIX para o século XX. Então, a gente tem aí as ciências humanas e sociais são bem novas. O ser humano ele está aprendendo no século XX, né, que é um século de problemas, de desgraças, um século que todo mundo pensava que fosse o século das luzes, fosse o século do amor, da cientificidade, começa logo com duas guerras mundiais, né, uma em cima da outra. Então, realmente é muito, muito pesado. É um século que começa com duas guerras mundiais, depois tem Guerra Fria. É um século que, na verdade, de amor e luzes não ajudou muito, não. é. E, ao mesmo tempo, também trouxe é, certas revoltas, né, por direitos humanos. Né? Por exemplo, você Sim? tem revoltas dos negros, por exemplo, nos Estados Unidos, na época dos Panteras Negras, toda aquela história que a gente já conhece, não é? Falando em negros, eu quero te fazer uma perguntinha aqui. Eu queria que você me definisse a arqueologia de diáspora. O que é isso? Claro, foi bom você falar nisso. A arqueologia da diáspora africana, na verdade, ela nasce nos Estados Unidos, durante esse período, a década de 60, 70. Você acabou de falar dos Panteras Negras, da Malcolm X, Martin Luther King, a luta pelos direitos humanos, né? Os direitos fundamentais dos afro-americanos nos Estados Unidos. Dentro da academia, dentro da própria universidade, você tinha um problema, porque a arqueologia só falava dos presidentes, só falava dos grandes fazendeiros, só falava de como a nação era grande e dos construtores da nação. Não falava, na verdade, que dentro da unidade familiar dos construtores da nação, dito por eles, né, tinha ali uma quantidade de gente que estava invisível. E esses que estavam invisíveis foram que realmente construíram, né, a riqueza desses senhores, que eram os escravizados, né, vindo do continente africano. Então você tem um problema, você tem uma quebra de paradigma que foi completamente fundamental para que chegasse esse tipo de arqueologia nas Américas aqui, que não tinha. Na verdade, no mundo não tinha isso. Você estudava somente as casas dos grandes políticos, né, dos grandes pais da nação americana, mas você esquecia que Cantinho tinha senzala. Cantinho, porque a produção dele, baseada em fumo e tabaco, né, era uma produção em algodão, né, fumo, tabaco e algodão, né, realmente era a produção que dava dinheiro a ele, dava poder a ele, era a mão de obra dos africanos escravizados, o que eles não falavam. Então a arqueologia começou a buscar esses locais, começou a dar voz a esses africanos, que eram em maior quantidade do que, na verdade, os colonos, né? Um período que eles chamam de Antebellum Farm, que é o período entre a guerra de independência e guerra de secessão norte-americana. Então, esses arqueólogos começam a fazer pesquisa nessas unidades, nessas fazendas, em busca do africano. E começam a perceber
que aqueles africanos deixaram marcas muito importantes, marcas que são importantes, mais importantes são que havia naquele momento uma necessidade de convivência, tanto do senhor lá como dos africanos. Eles tinham que conviver. Rebeliões eram muito importantes. Então, você encontrava, inclusive, nessas senzalas, resquícios de armas de fogo, resquícios de faca, né? Resquícios de material utilizado pela classe econômica mais alta, como louças e utensílios de prata. Você achava também material de prática religiosa, que é importantíssimo isso, e você começa a ter uma noção de que havia uma agência escrava. Era necessária uma negociação entre o escravizado, né, e o dono da terra, para que aquela sociedade pudesse se manter funcionando minimamente. E o mais importante, que a escravidão não foi aceita. Não existe aquela história da escravidão pacífica, né? Toda vez que eu tenho alguém sendo escravizado, eu tenho rebelião. E essa rebelião se mostra muito, muito forte quando você começa a explorar os cimarrones, os Merrills nos Estados Unidos, que são os nossos quilombos, né? Você começa a ter essa marca. E no Brasil, na década de 80, você começa a ter isso também. Em 83, 84, começa a ter algumas pesquisas aqui no Brasil também nessa região do Vale do Paraíba, também nas casas grandes, né, procurando também as senzalas. Então, o Brasil está a par e passo com os Estados Unidos, né? Então, essa pesquisa, a arqueologia da diáspora africana, nasce nos Estados Unidos, mas o Brasil também acompanha isso, apesar de que toda essa literatura, todo esse processo só chega aqui depois do período de redemocratização, a partir de 88. Mas eu tenho já pesquisadores nacionais, a expoente disso é a Tânia Andrade Lima, que foi, inclusive, minha orientadora de mestrado, que estava trabalhando nessas senzalas já em busca desse grupo invisível, que era o africano de escravizados. Onde é que o Brasil se insere nesse contexto da arqueologia da diáspora? Muita coisa já foi encontrada. Você acredita que muito mais respostas podem vir por aí? O que você pode dizer sobre isso? O que eu acredito é que o Brasil é gigante. O Brasil é um país com dimensões continentais. Muita área foi ocupada, muita área, inclusive, está abandonada. Então, eu tenho alguns mapas aqui do período imperial brasileiro. Eu tinha rotas, né, e essas rotas você tem hoje grandes vazios, onde você tinha algumas fazendas, onde você tinha alguns pousos, né, estão vazias, estão no meio você passa e não tem nada, é campo hoje. Então são locais extremamente importantes para a pesquisa. As próprias cidades mineiras, inclusive, você tinha rotas que saíam do Rio de Janeiro até Goiás, passando por Minas. Esses africanos saíam daqui do Rio, né? Chegavam aqui na alfândega do Rio de Janeiro, iam para um bairro chamado Valon, que é um bairro que foi montado para o comércio negreiro, né? E você tinha um cemitério, que é o cemitério de Pretos Novos, você tinha um hospital, que era o Lazareto dos Escravos, para acolher aqueles que chegavam da viagem. Você tinha a Igreja da Candelária, que é a maior igreja do centro do Rio, né, especializada na chegada e no batismo desses africanos. Você tem, e você tem um bairro inteiro, né? E você ainda tem que foi descoberto, como chamado de Cais do Valongo, que era um cais comercial. O Marquês de Lavradio, 11º vice-rei do Brasil, preocupado com os efeitos perniciosos desse triste negócio acontecendo no coração da cidade, manda transferir o mercado de escravos do Terreiro do Paço, hoje Praça 15, para o Valongo. O Trapiche passará a ser o único ponto de entrada de africanos novos. O Valongo era então toda a área delimitada ao norte pela Baía de Guanabara
Ao sul, pela Rua Larga de São Joaquim, hoje Avenida Marechal Floriano. A leste, pela Pedra da Prainha, a Pedra do Sal. E a oeste, pelos sopés do Morro do Livramento e Morro da Saúde. Fazia parte de um complexo formado por uma rua totalmente dirigida ao comércio de escravos, hoje Camerino, e um cemitério, que recebia de forma indigna aqueles que não sobreviviam à viagem ou aos maus tratos, mesmo após a Lei de 1831, que reprimia o tráfico no Brasil, tanto mais violento quanto mais clandestino. O que essas pedras viram, podemos apenas imaginar. O Valongo foi cais de desembarque e o maior mercado de escravos do Brasil. Foi de amplo comércio, né, para levar esse africano para o interior do Recôncavo da Baía de Guanabara, para poder subir em direção às Minas Gerais, direção ao Espírito Santo, São Paulo, né, mas diretamente a Minas Gerais, que é realmente uma rota que foi importantíssima. E cada logrador, e cada cidadezinha tinha um mercadinho de escravos. A gente não pode esquecer isso. Né? O barão lá do interior das Minas Gerais, ele não comprava diretamente no Rio de Janeiro, às vezes. Às vezes ele comprava aquilo que estava à venda perto dele. Olha Então só. eu tinha vários pontos de venda desse africano. Eu tinha a tráfico de escravos, ele se faz por 3 grandes modalidades. A primeira modalidade é a compra direta. É o cara que chega, manda o navio buscar no continente africano. Eu quero 80 escravos. Então o cara, quando chegava aqui no Rio de Janeiro, ele pagava o imposto dele, chegava lá, pegava a carga consignada dele e ia embora. Consignada? Consignada, carga consignada. Olha só. Né? Você tem que entender que o ser humano naquela época tratava o outro ser humano como produto de venda. Venda e compra. Você comprava aquilo e chegava aqui, você pagava o imposto e levava embora. Você tinha o segundo tipo de venda, que era a venda de leilões. Chegava mais carga. Comum, né? Era mais comum. Arqueação, né? Chegava a arqueação, que eles chamam de arqueação, mas é um navio negreiro com sua carga total. E aquilo que já tinha sido separado, já tinha sido vendido por consignação, agora eu tenho o leilão em asta pública. Os caras chegavam lá, hoje vai ter o navio chegando, navio tal, com 300 africanos, vão ser leiloados aos pés da alfândega. Aos pés da alfândega, o leilão acontecia ali. Segunda. E tinha a terceira, que é chamado de comércio varejista. Que é o cara que chegava lá, comprava os lotes, né? Os lotes que às vezes não eram nem leiloados, comprava o lote, né? E pegava aquele lote e levava para suas lojas, que são as lojas do bairro do Valongo. Então ali eu tinha várias lojas com os africanos amontoados. Tinha lojas que chegava a ter 400 pessoas, né? 400 pessoas, para quem serviu o exército, é uma companhia. Então, você tem aí 400 pessoas, que eram muita gente dentro de um galpão, são grandes galpões. Em péssimas condições de trato? Sim. Não, na verdade, não era tão péssimas, não. Era paupérrimo, eram deploráveis. O cara sobrevivia ali dentro, não vivia. Não tinha condição nenhuma dele viver. Era sobrevivência. Ele ficava lá até ser vendido. Né? E normalmente era vendido, mas aqueles que não vendiam morriam ali mesmo, dali não saíam. Iam para um cemitério, na Gamboa, que é o cemitério dos Pretos Novos, que é o cemitério do próprio mercado de escravos. Cemitério esse que eu tive a honra e a felicidade de poder trabalhar, de poder escavar ele. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua atuação com o Instituto dos Pretos Novos. Como é que foi isso? Tá. O Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, ele funciona nesse cemitério. Na verdade, um casal, que é a Mercedes e o Petrus,
compraram uma casa, né, começaram a fazer obra na casa. E, de repente, descobrem no seu subsolo um cemitério. Deu repercussão em 96, repercussão na cidade de Janeiro, repercussão enorme, né? Cemitério de escravos descoberto. Porque ele estava numa antiga rua chamada Rua do Cemitério, que era a rua do cemitério do mercado de escravos. Mas ninguém sabia. Na verdade, sabia-se, mas ninguém tinha encontrado ele ainda. Quem encontrou ficou quieto, né? E a família, então, resolveu botar isso para frente e criou, mais tarde, em 2005, uma ONG, Instituto de Pesquisa e Memória Preto Escola, para poder manter essa história e pesquisar. E eu chego lá em 2008. Lá em 2008, para fazer essa pesquisa arqueológica. Já faço no meu mestrado, já que eu sempre fui pesquisador de cemitérios. Cemitério é uma corrente. A morte, na verdade, era meu objeto de pesquisa durante a faculdade de História e da minha vida como historiador. Certo. Então, eu só adaptei, né, da história, passei para outro cemitério, que é o cemitério de escravos. E aí, então, comecei a percorrer as cenas da arqueologia aí, no curso de mestrado e doutorado. Né? Então, o Instituto é importantíssimo, porque de tudo hoje que você sabe sobre a região portuária do Rio de Janeiro, Cais do Valongo, Mercado de Escravos do Valongo, Lazareto do Valongo, o próprio cemitério nasce ali, nasce desse casal. Esse casal é importantíssimo. Petrúcia e Mercedes de Guimarães. É importantíssimo para a memória dos afrodescendentes. Novas aberturas, sem dúvida. Essa tua pesquisa em cemitérios, e propriamente falando do cemitério dos Pretos Novos, as ossadas encontradas ali, as arcadas dentárias, por exemplo, né? Os crânios, a partir disso, foi possível determinar a etnia, ou as etnias que vinham da diáspora para o Brasil? Olha, não por isso, mas sim sobre um teste feito na Fiocruz de estronços, né? Um teste importante, na verdade, feito por pesquisadores do Museu Nacional, pesquisadores da Fiocruz, onde pegaram parte dos dentes, foram coletados, e fizeram a amostra de estronços, né? Inclusive o Murilo lá do Museu Nacional, arqueólogo do Museu Nacional, fez o doutorado dele em cima disso. Então eles começaram a ver que aquelas quantidades de estronços eram encontrados em vários pontos do continente africano, o que mostra que aqueles que vieram para o cemitério de Pretos Novos vieram por um processo de panafricanismo. Eles saíram de vários pontos do continente africano e para poder chegar ao Rio de Janeiro. Então, é um tráfico, não pode dizer que é um tráfico. É um tráfico somente da região ocidental, região central, não. É de toda a África, todo o continente africano que cruzou, claro, do Negev para baixo, né? Do Saara para baixo, região central, indo até a Costa do Marfim. Toda essa região, ela realmente forneceu mão de obra escravizada para negros escravizados para o Brasil. Maravilha. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse teu trabalho de arqueologia. Atualmente, você tem feito algum trabalho voltado para o Cemitério Pretos Novos ou algum outro trabalho? A minha pesquisa agora está voltada mais para entender o que era o mercado de escravos do Valongo. A gente já entende que o cais do Valongo, que era aquele cais que foi patrimônio da humanidade, que todo mundo achava que era um cais onde o navio negreiro encostava, na verdade não é isso, né? Ele é muito mais importante para a diáspora, porque ele é um cais não de chegada, mas um cais de distribuição. E a chegada dos africanos, ela se dava no centro da cidade, lá onde hoje é a Casa França Brasil. Né? Quem conhece o Rio de Janeiro, conhece a Casa França Brasil ali, que fica em frente à Igreja da Candelária, no centro da cidade. Então, isso me dá uma ampliação da memória africana no Rio de Janeiro, da memória de pertencimento, da memória na verdade, da necessidade de pesquisa, né, e de apropriação cultural e mágica religiosa, inclusive, de um espaço que é metade do centro histórico da cidade. Então, metade do centro histórico da cidade do Rio de Janeiro hoje
seria aquilo que nós chamamos carinhosamente de Pequena África. Termo esse que foi cunhado por Heitor dos Prazeres na segunda metade do século XX, mas que dá para a gente entender como aquela região era rica, né, de africanidade. E de como nossos ancestrais africanos construíram a cidade do Rio de Janeiro, construíram a população que hoje está lá. Você, além de arqueólogo, né, e professor de história, também atua também nas áreas de práticas ancestrais de religiões de matriz africana. Me fala um pouco sobre isso. Bem, isso para mim é muito importante, porque é algo que trago da minha família, da minha mãe. Né? A Umbanda, ela está muito presente no Rio de Janeiro. Salve, Umbanda. Umbanda, né? E a minha mãe fez parte da corrente mediúnica, mais nova, né? Se iniciou no processo e depois, por certas questões familiares, junto com meu pai, então, resolveram não mais seguir o caminho. E antes dela falecer, quando ela estava doente, ela retomou todo o processo mediúnico, todo o processo de vivência da prática, e teve todo um desenvolvimento próprio, propício da mediunidade e do próprio trabalho dela, né? E resolvemos retomar isso. E eu, depois do falecimento dela, ela pediu que eu desse continuidade, né, a esse processo, porque alguém ia assumir isso. E eu tenho duas filhas que estão no caminho da Umbanda, né? Duas filhas, a minha filha do meio. Minha filha do meio, então, está já iniciada há muito tempo, já tem aí, acho que vai para 7 anos de iniciada. Né? Aí estou muito feliz que eu vou conseguir passar, né? Passar tudo que minha mãe me passou, e é claro que é aquilo que eu também adquiri nesse processo mediúnico, nesse processo também de investigação sobrenatural, que não é mais do cientista, não é mais do arqueólogo, nem do historiador, mas é daquele médium de Umbanda, né? O médium que resolve trabalhar na linha de Umbanda, né? Em função de um chamado ancestral, chamado esse muito direto também, inclusive. Eu acho interessantíssimo isso, porque quando a gente conversa com muitos acadêmicos, e aí quando a gente começa a tocar nesses assuntos, né, sobre espiritualidade, então muitos deles já se esquivam, né? E você não. Eu acho bonito e muito bravo o que você faz, né, de levar a bandeira não só da sua parte acadêmica, mas assim como a espiritual também. E aí vou te fazer uma outra pergunta. Por acaso, você, nesse seu trabalho de arqueologia, tentando achar respostas que você não encontrava, você conseguiu achar na Umbanda uma resposta para alguma coisa da sua área profissional? A Umbanda me dá caminho, né? Ela me dá a cabeça, ela me dá tranquilidade, na verdade, e o próprio aconselhamento espiritual que eu recebo, né? Ele é claro que me intui bastante coisa. Vem aquela intuição, e normalmente teve um caso muito particular, de quando nós achamos um esqueleto no cemitério de Ponte Nova, está em exposição lá, né? Um corpo bem articulado, que foi preservado, que um dos arqueólogos que estava trabalhando com a gente, ele encontra, né? Começa a encontrar a face e tal, aqui, essa parte aqui do rosto, e ele fala: Reinaldo, eu acho que encontrei aqui um crânio, tal, bem articulado, com dente, com tudo, tal, e tem parte da coluna, parte do pescoço, tal. E aí, o que você acha? Eu falei: olha, pode continuar, que é uma menina. Você encontrou uma mulher, a menina está aí, vamos continuar com muito carinho, que ela vai ser muito importante aqui para todos os processos. E realmente, foi lá, foi limpa, foi evidenciada arqueologicamente o esqueleto. Depois veio outra professora lá do Museu Nacional, inclusive especialista nisso, especialista total, Andréa Lessa, que foi minha orientadora de doutorado, inclusive. Chegou e, depois de
um mês trabalhando ali, ela falou, isso é uma mulher. Isso eu já sabia. Né? Me conta outro, me conta que eu não sei, né? Outra coisa, tal. Aí falou, é uma menina nova, 20 e poucos anos, qual outra coisa que eu não sei? Né? E ficou lá. E ninguém deixou tirar, os ossos não foram retirados, ficou lá como testemunho da violência do ser humano contra as comunidades africanas. Né? Então, hoje, a gente chama hoje de Baquita, que é o nome que foi dado àquela pessoa que está ali. Qual o nome, perdão, não entendi? Baquita. Em homenagem à Santa Josefina Baquita, que é padroeira dos escravizados sequestrados, né? O continente africano, uma santa negra, né? E que foi filho de João Paulo II, que canonizou. A arqueólogo estava comigo lá, ele era católico, muito beato. E tem uma prática na arqueologia que é o seguinte: quem achou, dá um nome. Assim foi com Lúcia, assim foi com vários. Quem achou, pode botar um nome se quiser. E ele falou, eu posso botar um nome? Eu falei, pode sim. Desde que seja um nome respeitoso, né? Não, eu pensei em Baquita, porque é a Santa Josefina Baquita, tal, não sei o quê, sou católico, tal. Não, pode botar. Significa Baquita, bem-aventurada. Então tá bom. Né? Realmente ela é bem-aventurada. Foi bem-aventurada. Né? Foi a única que teve ali. Isso é extremamente importante, né? Quer dizer, é um processo intuitivo da espiritualidade que tomou forma. Tudo bem que eu sou arqueólogo, tudo bem que eu sou especialista em arqueologia, em arqueologia, né? Como é que eu vou dizer? Práticas mortuárias, isso tudo. É minha especialidade. Minha especialidade, né? Eu sou arqueologia funerária, estou querendo falar. Né? Mas eu não poderia dizer o que era antes de ter escavado, ter tirado os sedimentos sobre o corpo. E várias outras coisas. Arqueologia da paisagem também. Eu estava vendo uma gravura, né, de João Morris Rugendas, né, de Rugendas, do Rio de Janeiro, tal, no Mercado do Valão. Falei, mas onde é isso que a gente não consegue achar? Aí um dia, numa sessão, eu fiz aqui em casa, direitinho, né, junto com a minha mulher, minha filha, tal. Depois que todo mundo foi embora, eu continuei ali na vibração do Preto Velho, que me atende, que me orienta. E veio, olha, esse lugar, rua tal. Pô, beleza, vamos embora. Aí fui pro local, comecei a tirar foto, comecei a fazer as análises, tá? Realmente, o lugar foi dado, assim, né? Foi dado. Eu não posso duvidar, né? Que era uma inquietação minha e que, de repente, chega a entidade, né? E fala comigo essa relação. Então, a relação de umbandista, de médium de Umbanda, com a relação de cientista, tudo bem que elas estão apartadas, né? Porque a ciência é o contrário da religião. A ciência só pode afirmar aquilo que ela pode provar. E a religião não. A religião, ela trabalha com fé. Fé é a aceitação daquilo que eu não creio, que eu não vejo, mas que creio. Né? E aí eu tenho que separar o Reinaldo, sacerdote de Umbanda, do Reinaldo, cientista. Por exemplo, quando eu chego no cemitério de Pretos Novos, para mim é um sítio arqueológico, como arqueólogo. Como pessoa, é um cemitério, mas como sacerdote é um local ancestral. Meu querido, estamos chegando ao final dessa grande entrevista. O Minas Negras Gerais quer te agradecer de coração. Gratidão por você ter disponibilizado a nos conceder a entrevista. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para os pretos e para as pretas desse país, umbandistas, acadêmicos. A palavra é sua. Bem, primeiramente eu peço a Oxalá que abençoe a todos nós. Né? Que a gente está num momento muito difícil do Brasil. A gente tem agora aí uma crise política, uma crise de saúde, né?
e uma crise econômica muito feia chegando. Todo mundo tem que se preparar. Aqueles que podem ter um plano B, podem trabalhar, vamos fazer o que tiver que fazer, mas tomando conta, é claro, do outro, tomando conta de si mesmo, e do bem mais importante que nós temos, que é a nossa família. Tudo depois pode ser consertado, né? Mas a vida é imprescindível. Então, que nesse momento agora, né, a gente pede ao Pai, ao Baloaê, a gente pede ao Xalá, né, que nos dê paz e serenidade, ao Baloaê que nos dê saúde, nos mostre o momento ideal, né, e que a gente possa ter força para caminhar e nada de arroubos, nem de arroubo político, que não é hora, nem de arroubo econômico, que não é hora. Essa é a mensagem que eu tenho para todos. Mensagem de fé. Sobretudo fé. Mas também temos que ser espertos também. Temos que ser previdentes. Muito bem. Reinaldo Tavares, de Nova Friburgo. Prova de que um Brasil negro pode dar muito certo. Já deu. Muito obrigado, meu querido. De nada, um abraço para você. Estou à disposição. Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Os tambores de Minas soaram, seus tambores